Olá, meus queridos jovens, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico para a gente iniciarmos mais uma videoaula de filosofia. Meus queridos, desejo que o nosso Senhor Jesus Cristo possa vos abençoar, vos proteger e vos guardar nesta manhã, que nós tenhamos uma manhã de muita alegria, muita felicidade, amor e paz, e que o Espírito Santo de Deus possa habitar em vossas mentes e vossos corações, para que assim possamos assimilar com mais facilidade o nosso saber. Meus queridos, hoje nós vamos falar do capítulo 9 e 8 do material de vocês. Então, por ser dois capítulos, não é? No mesmo capítulo, não é? Divide-se em dois capítulos em mesma unidade, aonde vai falar dos sofistas, de Sócrates, de Platão e a função da filosofia. Então, por ser um tema muito extenso, nós vamos trabalhar esse conteúdo em duas aulas, ok? Então, vamos tirar o que é fundamental para colocar no vídeo e o restante vocês vão ter que fazer a leitura do material, responder as questões e qualquer coisa procurar o professor lá no PV para tirar as suas dúvidas, tudo bem? Ok, então vamos dar sequência na nossa reflexão. Então, nós temos que entender aí que o material de vocês traz essas personagens importantes, tá? Da filosofia. Então, nós temos no período clássico, no período, não é, da filosofia clássica grega, aonde após o período, não é, da acessão da Grécia, no século de Péricles, então vai haver uma grande expansão territorialista. Por cima de tudo, também vai haver uma evolução do desenvolvimento, tanto econômico, político, mas também intelectual. Então, vai surgir os filósofos, vai surgir os questionamentos. Então, nós vimos que a democracia ateniense ela estava alicerçada sobre um sistema, não é, econômico e de governo embasado, né, alicerçado no escravismo, e vimos que para fazer parte da democracia era um número muito restrito de pessoas, né? Tinha que ser filho de Atena e, por cima de tudo, ser maior de 18 anos. Então, vimos que era um número resumido de pessoas que faziam parte dessa democracia direta ateniense. Então, não bastava se era uma função da democracia ter voz e ouvido, então é lógico que surgia há uma necessidade de ensinar esse jovem que iria se expressar e falar na ágora, na praça pública, não é? Então é aí que vai surgir os sofistas. Então os sofistas, eles eram professores, não é? Uma espécie de educadores que dominava a arte da retórica e por dominar a arte da retórica, eles cobravam para ensinar. Então, esse jovem que iriam fazer parte da democracia ateniense, queria, não é, se destacar com o discurso, então procurava os sofistas para ensiná-los a arte da retórica. Então, os sofistas, eles foram os primeiros professores. Mas também eles não só foram os primeiros professores, como também foi uma inspiração deles que surgiu também o direito, né? Então os advogados têm uma inspiração sofística, né, no seu ofício. Então, os sofistas, eles não eram qualquer professor, eles eram os professores que estava embasado o seu ensinamento não na verdade, não no conhecimento verdadeiro, não na essência dos saberes e das coisas como era que os filósofos queriam e buscavam, de modo especial, Sócrates, não é? Então, os sofistas, o que importava para eles era o dinheiro. Então, eles eram capazes, não é, de cobrar para transformar uma verdade em uma mentira e também eram capazes de desfazer esse discurso, esse diálogo e persuadir as pessoas se você dobrasse o pagamento. Então, era justamente nesse alicerce de não buscar o conhecimento verdadeiro e visar somente o lucro que vai entrar o embate filosófico de Sócrates com os sofistas. Então, Sócrates não concordava, não admitia
essa maneira de passar conhecimento para os sofistas. Então, os sofistas, eles vão ser criticados por Sócrates por, primeiro, ele ser relativista. Então, eles relativizavam o saber. Então, para eles não existia verdades universais, tudo era uma questão de persuasão, tudo era uma questão de interesse, não é? Então, o Sócrates vai combater isso. Depois, eles também, não é, relativizando o saber, eles relativizam também a moral. Se não há verdades universais, então não há um parâmetro de valores, não é, no caso, a ética. Então, Sócrates vai criticar do aspecto essa maneira de saber. Então, como é que o Sócrates vai combater, não é, filosoficamente os sofistas? Primeiro, ele vai se apresentar como um novo modelo de educador. Então, Sócrates vai ser o primeiro filósofo, o primeiro educador que vai inspirar a educação pública, a nossa educação constitucional garantida de direito nossa hoje, não é? Então, Sócrates vai implantar uma educação pública de sair nas praças ensinando o jovem a pensar. Então, o que é que o Enem pode pedir para vocês em relação a Sócrates, não é? O que foi que Sócrates foi importante no combate dos sofistas? Primeiro, que ele é que inspira a educação pública. Segundo, é que ele é o primeiro educador a criar um método de ensino. Então, Sócrates ele vai desenvolver a maiêutica, não é? Então, a maiêutica socrática era um método, não é, filosófico de fazer perguntas para os seus interlocutores, para os seus alunos. E através dessa pergunta, os alunos respondiam e na resposta ele criava novas perguntas. E sempre as perguntas socráticas, quando perguntar como era que era desenvolvido o método socrático, era a ironia, não é? E a maiêutica. São as duas partes do método socrático. E o que é a ironia, meus queridos? O que é a maiêutica? A maiêutica é a arte de fazer parir ideias. Então, por Sócrates, né, vocês sabem que ele era filho de parteira e ele dizia que a mãe dele dava à luz às crianças e ele, não é, também se denominava enquanto um parteiro de ideias. Então, diferente da mãe dele que dava luz à vida para as crianças, para os bebês, ele vai dizer que ele dá a luz em forma de saber, em forma de conhecimento para os seus discípulos, para os seus alunos, não é? Então, ele oferece esse ensino público e ele vai também, através dessa forma pública, não é, causar grande antipatia do sistema econômico da época, né? Porque, querendo ou não, ele causa, não é, causando uma desordem econômica, não é? Então, enquanto o ensino, a educação era para uma classe seletiva restrita, agora o Sócrates traz essa educação para todos, não é? Então, isso vai incomodar o sistema. Então, Sócrates vai fazer críticas para os homens da época, no qual aqueles que diziam que sabiam de alguma coisa, mas na realidade ele era apenas enganado, não é? Então, a frase que resume esse pensamento de Sócrates, ele vai partir, não é, dessa reflexão a partir do momento que ele vai ser considerado pela a Pitonisa enquanto o homem mais sábio de toda a Grécia. Então ele vai pegar aquela frase, né, conhece-te a ti mesmo. Então, a partir do seu interrogamento, da sua interrogação, a partir da sua avaliação, do seu autoconhecimento, ele vai chegar a uma conclusão, não é, que há uma grande diferença entre aqueles que sabem para aqueles que pensam que sabem. Então ele diz, né, só sei que nada sei. Então ele se diferencia daqueles que pensam, se enganam achando que sabem, enquanto ele tinha consciência que não sabia, né? Então o Sócrates vai priorizar aquilo que é essencial no ser humano. Qual é o essencial no ser humano? A sua essência. E o que é a essência do ser humano para Sócrates?
a essência do ser humano para Sócrates é a sua alma. Então, o Sócrates também ele é importante para a filosofia, ele é um marco na filosofia clássica, porque ele é o primeiro pensador a desenvolver o conceito de alma humana. Tá? Essa alma que nós hoje falamos na dimensão cristã, na dimensão religiosa, foi pensada primeiramente por Sócrates. Então, o Sócrates vai dizer que a parte mais importante do ser humano, no qual os homens deveriam se preocupar, era com a sua alma. Então, Sócrates vai oferecer para os jovens o alimento da alma. E o que é o alimento da alma? O conhecimento, o saber. Então, o Sócrates, não é, como vocês sabem, ele vai inspirar um grande aluno, né, que vai se tornar um mestre extraordinário de Aristóteles. Então, o grande aluno de Sócrates foi Platão. Então, muito mais do que a amizade, a convivência entre o mestre e o aluno, também as ideias, a filosofia de Sócrates se relaciona, se completa com a filosofia de Platão. Então, primeiro, Sócrates não escreveu nada, tudo que nós sabemos e conhecemos foi através do pensamento do Platão. Foi o Platão que desenhou e nos apresentou Sócrates, tá? Mas também, para Platão, o Sócrates vai influenciar o pensamento de Platão quando Platão se trata sobre o homem, né? Então, para o Platão, o homem também é dotado de alma. E para o Platão, de modo especial, o ser humano ele é um ser dual, não é? Um ser dotado de corpo e alma. Então, nós temos que compreender a dualidade platônica na sua famosa teoria das ideias. Então, o Platão criou a alegoria, não é, da caverna, onde ele resume o seu pensamento da teoria das ideias. Então, Platão ele vê a realidade desenvolvida em dois mundos, um mundo inteligível e um mundo sensível. Então, Platão vai dizer que tudo que existe no mundo sensível, nesse mundo real, concreto, não passa de cópia daquilo que já existia e que existe no mundo inteligível, no mundo das ideias. Então, qual é a função da educação para Platão? A função da educação para Platão é fazer com que a gente passe pelo processo de reminiscência, de relembrar aquilo que a gente já contemplou no mundo inteligível. Então, é como se, para Platão, ninguém não aprendesse mais nada. Tudo que nós temos que fazer é relembrar aquilo que nós já contemplamos no mundo das ideias. Então, Platão também ele é importante nesse período da filosofia, nesse capítulo, porque ele também será o primeiro pensador a elaborar uma escola, não é? Então, Platão ele criou a academia de Platão, aonde priorizava o conhecimento racional, não é? Para entrar na academia e praticar a filosofia, tinha que fazer uma prova de matemática, tinha que ter, não é, aptidão pelas exatas, tá? E o Platão também ele é importante no campo filosófico, de modo especial pela educação, porque foi o primeiro filósofo também a elaborar uma obra de arte, não é? Uma obra clássica para se pensar a educação. Então, na República de Platão, temos lá a noção, não é, de um currículo de como preparar o cidadão para o exercício da cidadania na ágora, não é? Ou na cidade, no estado. Então, o Platão vai dizer que a função, vai pensar, não é? Vai nos levar a pensar que a educação ela tem a função de fazer o ser humano a descobrir a sua verdadeira alma. Então, para Platão, nós somos dotados de alguns modelos de alma. Alma de prata, alma de bronze e alma de ouro. Então, como é que se descobre essas almas? É com a aptidão dos estudos. Então, na República de Platão, ele vai dividir as funções de cada pessoa diante da cidade. E cada pessoa vai se descobrir a sua função na cidade a partir da educação. Então, por isso a obra República de Platão ela é fundamental para que a gente possa compreender como é que se desenvolve o conhecimento. E não podemos esquecer que tanto Platão quanto o Sócrates são aqueles que vão desenvolver de modo especial um pensamento puramente racional, não é? Então, a partir
dessa introdução, dessa compreensão, não é? Quero que vocês entendam quem foi o sofista, qual foi a função de Sócrates. Sócrates vai ser importante para a questão do Enem, provavelmente para perguntar sobre o método socrático, que é a ironia com a maiêutica, que a maiêutica é a arte de parir, não é? As ideias, o conhecimento. Então, para esses filósofos, o conhecimento não vem de fora para dentro, mas é algo que sai de dentro para fora, tá? E os sofistas foram os primeiros professores, os primeiros advogados e aqueles também que desenvolvem o relativismo. O que é o relativismo? O relativismo é aquilo que não existe verdade, não existe concepções unânimes, não é? Universais. Aquilo que é verdade para você não é verdade para mim e vice-versa, ok? Então, nós paramos por aqui. Na próxima aula a gente vai tratar e vamos falar sobre a função da filosofia, tanto no período clássico quanto no período, não é, nosso contemporâneo. E para concluir esse conteúdo ainda tem um filósofo extraordinário que vai voltar e retomar as ideias de Sócrates e Platão, que é o discípulo de Platão, o Aristóteles, ok? Beijo no coração, abraço, bons estudos, leia o material, faça os exercícios e qualquer coisa eu estou à disposição de todos vocês. Tchau!